Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão felizes? Os irmãos estão felizes ou não? Amém. Graças a Deus, que bom. Vamos estar de pé para nós orarmos ao Senhor? Darmos início ao nosso culto de adoração ao nome do nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, e já queremos dizer, Senhor, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, meu Deus, encontrar os irmãos felizes, alegres, porque, Senhor, meu Deus, essa nossa alegria que nós temos no coração é porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua salvação, pela Tua graça que foi derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esse dia que nós passamos e estamos quase findando, Senhor, este sábado, e nós queremos glorificar ao Senhor, porque a Tua boa mão nos sustentou até aqui, Senhor. Nós te louvamos, Senhor meu Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa família, tem cuidado, Senhor meu Deus, da nossa casa, tem cuidado do nosso trabalho. Senhor, as nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor. E nós te louvamos, Senhor meu Deus, porque quando nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, a nossa vida foi transformada pelo poder e da glória do Senhor. E nós te louvamos, Senhor meu Deus, por cada dia que nós passamos. Porque cada dia que nós passamos é um dia a mais que nós estamos próximos da eternidade, Senhor. E nessa hora nós também pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe, porque nós somos falhos, somos pecadores. Senhor, nada de bom há em nós, Senhor meu Deus. Senhor, nós agimos mal, Senhor meu Deus, muitas vezes, falamos coisas que não agradam ao Senhor, falamos coisas que machucam as pessoas, pensamos mal das pessoas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor meu Deus. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, essas ações que nós tomamos, Senhor. Que o Senhor nos liberte disso no nome de Jesus, Senhor meu Deus. E que o nosso coração nessa hora seja purificado pelo sangue do Teu Filho, para que nós possamos estar, Senhor, na Tua santa presença, para tão somente exaltar e adorar o Teu nome, Senhor. Retira de nós toda preocupação, toda agitação. Senhor, se há enfermidade, o Senhor cura no nome de Jesus. Se há tristeza, o Senhor alegra o coração nesta hora, Senhor. Porque o Senhor é a nossa alegria, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso bem maior. Por isso, Senhor, nessa noite nós queremos tão somente adorar o Teu nome. Nós não viemos aqui para pedir nada, Senhor, mas nós viemos agradecer, Te exaltar, não pelo que o Senhor fez na nossa vida secular, mas nós viemos Te exaltar pela salvação que o Senhor nos concedeu. Por isso, graças nós Te damos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, igreja, graças e paz. Estamos reunidos mais uma vez na presença de Deus vivo, que está aqui em nós. Por isso, vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Cantemos.
para
a Deus, essa graça deu lá na cruz, e essa graça é Jesus. Hoje nós podemos estar aqui louvando, bendizendo o nome dele. Louvemos.
joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. Amém. Nos diz assim então a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do 15, nos diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Graças te damos, Senhor, já pela tua presença manifesta aqui no nosso meio, Senhor, pelos louvores que exaltam teu nome e pela qual o Senhor já tem falado aos nossos corações. Mas nós lemos a tua palavra, Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo opere em nós uma bênção, Senhor, para que nós estejamos atentos a ouvir a tua voz falar conosco, para que a nossa vida seja aperfeiçoada, moldada conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, ela foi trazida no culto de quinta-feira em São José, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa noite também. Não vai ser a mesma mensagem, porque eu não lembro o que foi que eu falei lá, né? Mas o tema da mensagem é o mesmo. Jesus é o centro de todas as coisas. E a cidade de Colosso, a qual Paulo aqui enviou essa carta, ficava na Ásia Menor, que atualmente hoje é a Turquia. E essa cidade era muito influente, né? Era ameaçada por heresias, por filosofias humanas. E a igreja naquela época, quem estava à frente era Epáfras, que era um discípulo de Paulo. E Paulo até cita isso lá no versículo 7, se eu não me engano. Na verdade, isso mesmo, 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Então ele é que estava cuidando da igreja. E havia uma preocupação de Paulo, porque alguns estavam sendo influenciados pelos ensinamentos que tomavam conta naquela época. Eram ensinamentos gnósticos, que eram alguns ensinamentos dos judeus, que eles negavam a divindade de Cristo. E diziam que havia intermediários, que Cristo não era o centro de tudo, mas que havia intermediários, havia rituais, haviam regras humanas, haviam dentre outras coisas, para que o homem aproximasse de Deus. E eu pergunto para os irmãos que estão aqui nessa noite, nos nossos tempos nós estamos vivendo a mesma condição da igreja de Colossos? Sim ou não? Estamos vivendo. Hoje as pessoas falam que Cristo não é o centro de todas as coisas. Que para chegar a Deus,
você pode ir pelo seu mérito próprio, que você não precisa de Cristo para nada, que Cristo foi só um homem que passou por essa terra, realizou boas obras, só isso. Tem muitas pessoas que acham isso. Mas nós, para a honra e glória do nome do Senhor, nós conhecemos quem realmente Jesus é. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Redentor. É a fonte das águas da vida. Então Paulo escreve essa carta para corrigir essas heresias que estavam sendo pregadas, para afirmar com toda a autoridade que o Espírito Santo deu a Paulo, que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Que Ele é o centro de tudo. Que não há anjo, não há profeta, não há pastor, não há filosofia que possa levar o homem a Deus, mas é Cristo, o Filho de Deus. Esse sim leva o homem a ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Então nós vivemos num tempo em que tudo parece girar em torno de quem? Do próprio homem. Hoje as pessoas traçam planos, traçam metas, tudo em prol da sua própria vida. Tudo que você faz é pensando no seu próprio bem-estar. Tudo que você faz é pensando no seu próprio umbigo. As pessoas são assim. O homem age dessa forma. E infelizmente muitas pessoas têm sido levadas por isso, porque as pessoas estão com seus egos inflados, buscam sucesso, buscam fama, buscam emoções, e tudo centrado nela mesma. Tudo centrado no eu. Mas, meus amados, a palavra, ela nos mostra e nos revela que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Tudo é por Ele. Tudo está centrado nele. Então, Cristo não é um mero detalhe no plano de Deus, de forma nenhuma. Mas Ele é o plano de Deus para a redenção da vida do homem. Ele não é apenas uma parte da nossa vida, Ele tem que ser toda a nossa vida. A centralidade de Cristo é uma verdade bíblica. É uma verdade que aquele que conhece o Senhor não pode negar. É uma verdade que transforma a vida do homem, que transforma o nosso coração, a nossa mente e o nosso caminho. E nós vamos ver alguns tópicos aqui que eu quero passar com os irmãos para mostrar a centralidade de Jesus Cristo. E que Ele tem que ser o centro da nossa vida. E a primeira coisa que Paulo afirma é que Jesus Cristo é o centro da criação. No verso 16 e 17 ele diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado por meio dele e para quem? Para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Meus amados irmãos, tudo que nós vemos hoje foi criado por Deus. A palavra do Senhor fala assim, que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada existiria. Então, se nós hoje podemos contemplar as maravilhas da criação, foi Deus quem criou. Foi Jesus quem criou. Jesus é o centro de toda a criação. Antes mesmo de tudo ser criado, Jesus já foi criado, Ele já existia.
tudo que nós vemos, mas tem pessoas que falam assim, não, mas pastor, algumas coisas foram criadas pelo homem. Mas eu pergunto, quem que deu inteligência para o homem criar determinadas coisas? Da onde vem a inteligência do homem? Quem que deu capacidade para o homem? Tudo vem de Deus. Tudo vem da eternidade. Ele é o Criador de todas as coisas. E é interessante que Paulo, ele começa no verso 15 falando assim, ele é a imagem do Deus invisível. E é interessante que a palavra que Paulo usa aqui, que é a palavra grega eikon, significa a representação exata. Ou seja, ele é a representação exata de Deus. Ele não é uma cópia. Jesus é Deus encarnado. Ele se fez homem, veio aqui nessa terra para mostrar para o homem que o homem não está perdido, que há uma redenção preparada para ele, que há um plano de Deus para resgatar a sua vida. Muitos não acreditaram, até hoje muitos não acreditam. Mas nós, louvado seja o nome do Senhor, foi nos dado a conhecer o reino dos céus. E nós aceitamos essa verdade, porque Jesus é o centro de todas as coisas. E Paulo, ainda no verso 15, ele fala assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o primogênito aqui, Paulo não está usando a figura de ser o irmão mais velho ou o filho mais velho. Não. Na cultura grego-judaica, quando se falava em primogênito, falava que o primogênito ele tinha honra, ele tinha autoridade, ele tinha preeminência, ou seja, ele estava sobre tudo. E Jesus está sobre todas as coisas, nada está acima dele. Embora muitas pessoas hoje se colocam acima de Jesus, muitas pessoas se acham autossuficientes, né? Eu posso tudo, eu posso fazer tudo, eu não preciso de Deus. E hoje o que é apresentado de Jesus são só heresias. Ah, Jesus é só mais um mestre. Ele não é o próprio Deus. Que isso, Jesus? Não. Ele só foi um bom exemplo de homem. Tudo isso é heresia. Tudo isso não passa de uma mentira. E muitos têm se curvado a essa mentira. Muitos têm se curvado a essa mentira. As pessoas relativizam a identidade de Jesus. Mas quando na verdade é Jesus quem revela quem realmente nós somos. E nos revela quem realmente Ele é. Nós não somos nada, mas Ele é tudo. Ele é tudo. Tudo foi criado por Ele. Ele é o agente da criação. Tudo foi feito para exaltar o nome dEle. Nós fomos criados para honras e glória do louvor do nome do Senhor. Nós não fomos criados para a glória de nós mesmos, não. Nós fomos criados para honras e glórias dEle. Nada acontece se Ele não estiver no governo. Não existe sentido fora de Jesus. Ele é o equilíbrio, é o alicerce de tudo. O universo desmorona se Jesus não estiver sustentando ele. Lá em Hebreus 1:3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Ou seja, tudo é sustentado por Ele. Tudo é sustentado pelo poder da sua palavra. Ele é eterno. E é interessante que quando Paulo fala que nele tudo subsiste, ele usa uma palavra no grego que é sunisteme. Ou seja, tudo se mantém coeso, unido, com propósito. Meus amados, Deus fez algo tão perfeito. Imagina o nosso corpo, tudo funciona perfeitamente. A gente, quando nós nos alimentamos, lá no prato está tudo separadinho, é ou não é? Não é verdade? Arroz, feijão, aí nós comemos. Tudo vai para o seu lugar certo. Todos os nutrientes, tudo aquilo vai para o lugar certinho. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Só Deus para fazer isso. Tamanho é o poder do nosso Deus. Ontem eu fui fazer uma visita na casa de uma irmã. Ela me apresentou uma fruta maravilhosa. A fruta, ela parece um presentinho. Ela é embrulhada dentro de uma folhinha. Você pega assim, parece um presente. Na hora que você abre, está a frutinha dentro. Só Deus para fazer isso. Esse é o nosso Deus, é o centro, o criador de todas as coisas. Só Deus para fazer algo tão maravilhoso. E as pessoas insistem, muitos insistem, a ciência insiste em falar que o homem veio da onde? Do macaco. Eu nunca vi macaco virar gente, alguém já viu? Eu nunca vi. A teoria da evolução de Darwin, né, mostra a evolução do homem. Lá o homem é macaco, daqui a pouco vai indo, vira homem. Isso não se sustenta. Quando nós lemos a palavra, nós vemos que Deus nos formou do pó, formou o homem do pó. Eu estava vendo um vídeo semana passada de um jovem que ele é cientista. Ele gosta muito de estudar. E aí o entrevistador perguntou para ele assim: tá, mas você gosta de ciência? E quando a ciência se confronta com a Bíblia, o que você faz? Ele fala assim: eu acredito no que a Bíblia fala. Tem coisas que é só Deus que pode fazer. Não tem intervenção do homem nenhuma. Aí ele falou assim: quer uma prova? Se você pegar o barro e fazer uma análise de todos os componentes químicos que tem no barro, e fazer uma análise do nosso corpo, você vai encontrar os mesmos componentes que tem no nosso corpo. Ou seja, está provando que nós viemos da onde? Do barro. Viemos do pó. Não tem como nós ter vindo de um animal, do macaco. Não se sustenta. Isso mostra o poder e a centralidade do nosso Deus, de Jesus. É Ele que dá sentido à vida e estabelece a vida. Ainda que o mundo idólatra, ainda que o mundo, muitas pessoas creem mais na ciência, em tecnologia, a Bíblia nos lembra que tudo vem dele e tudo é para ele. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que Paulo afirma nesse texto que nós vemos é: Jesus é o centro da redenção. No verso 20 ele diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Meus amados, a cruz é o centro da história da humanidade. Jesus estava presente antes da fundação do mundo.
criou o homem se afastou de Deus. Deus estabeleceu um plano para resgatar a vida do homem. E Deus só concluiu esse plano quando Jesus, o próprio Deus, se fez homem, habitou entre nós, falou dos homens o seu plano eterno, o seu plano de redenção, foi crucificado, morreu, mas ressurgiu, louvado seja o nome do Senhor, e vivo está. A cruz é o caminho de volta que nos foi apresentado. Jesus é o caminho que nós temos para chegar a Deus. Muitos têm abandonado esse caminho. Muitos têm deixado esse caminho, por achar que o Evangelho é só nos proporcionar uma vida boa. E eu tenho uma notícia ruim para dar para os irmãos. O Evangelho não é para nos proporcionar uma vida boa. O Evangelho é para nos proporcionar uma vida eterna. Se você está pensando que o Evangelho é para te proporcionar uma vida tranquila, num caminho de flores, eu vou decepcionar os irmãos. Como eu falei, eu vou dar uma má notícia. O Evangelho é para nós sofrermos. É por sofrermos no nome de Cristo. A palavra do Senhor fala: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo os seus molhos. É andando e chorando. É andando e chorando. Sabe quando que nós vamos colher? Quando Jesus, com poder e grande glória, voltar nas nuvens para nos buscar. Então nós não precisamos de novas revelações. Não precisamos de rituais, de autoajuda, de gurus, de pessoas. Como é que é o nome das pessoas que dão palestra hoje? Coach, né? Nós não precisamos nada disso. O que nós precisamos é de Jesus. Ele é o centro de tudo. É o centro da nossa existência. Toda a plenitude está nele. Seja ela emocional, relacional, tudo está nele. O mundo, ele foi quebrado pelo pecado. O homem foi afastado de Deus pelo pecado. Mas Cristo, com seu sangue, nos trouxe a reconciliação. E a verdadeira paz só vem por meio de Jesus. Não vem por outro meio. As guerras, as divisões, os ódios, as feridas pessoais, as desilusões, só podem ser curados por Cristo. Não pode ser curado por outra pessoa. Ninguém pode curar uma ferida da alma. Ninguém pode dar esperança. Mas Jesus pode. Jesus pode curar a sua ferida da alma. Jesus pode nos dar uma esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus é o único caminho para a salvação. Não há plano B. Não existe outra maneira. Se Ele não for o centro da redenção, não há redenção alguma. Hoje muitas pessoas estão atreladas à placa de igreja. Mas não é placa de igreja que salva, é Jesus que salva. É só Ele que salva. Religião não salva, é Jesus que salva.
Pastor não salva, é Jesus que salva. Terceira coisa que Paulo nos ensina: Jesus é o centro da igreja. Lá no verso 18 ele diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja verdadeira, ela não gira em torno de pastores, não gira em torno de ministérios, não gira em torno de cantores ou eventos, nada disso. A igreja, que é o corpo de Cristo, ela gira em torno de Cristo, porque Ele é o cabeça, Ele é o centro, é Ele que sustenta, é Ele que dirige, é Ele que governa. E meus amados, nós temos que orar para que esta igreja ela permaneça com Cristo sendo o centro dela. Ore por isso. É Jesus Cristo que governa essa igreja, não sou eu. Porque quando Cristo não é o centro da igreja, a igreja adoece. A igreja não vê milagres. A igreja não vê a operação do Espírito Santo. Mas quando Cristo reina, a igreja ora e o céu se abre. Quando Cristo é o centro da igreja, a igreja ora e o milagre acontece. Então, meus amados, não é tradição, não é costume, não é opinião humana, não é nada disso. Quarta coisa, quarto item para nós encerrarmos aqui. Jesus deve ser o centro da nossa vida pessoal. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu algo tão profundo, que o que ele está querendo dizer assim: olha, Cristo ele não pode ser só uma parte da minha vida. Ele tem que ser toda a minha vida. O homem ele só é completo quando Cristo toma conta de toda a sua vida. Porque se Cristo tomar conta de 90% da nossa vida, e os outros 10% somos nós mesmos que vamos tomar, eu posso garantir para os irmãos que esses 10% é quem vai governar a sua vida. Eu posso garantir que seja 1%. Porque Ele tem que ser tudo em nós. Jesus é tudo que nós temos. Ele tem que ser o centro das nossas decisões, dos nossos planos, dos nossos relacionamentos, das nossas finanças, do nosso ministério, dos nossos sonhos. Ter Jesus como centro não é viver para agradar a si mesmo, mas é viver para glorificá-lo e exaltá-lo. Porque nós fomos criados para quê? Para dar glórias ao nome dEle. Nós não fomos criados para dar glória para nós mesmos. Então, quando Cristo é o centro, há um equilíbrio. Tudo ganha sentido. Os irmãos já repararam como que o mundo está tão desequilibrado? Os irmãos já repararam nisso? Como que as pessoas estão vivendo? Acontece qualquer problema, as pessoas perdem totalmente o equilíbrio. Perde o sentido. Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Quantas pessoas que não tiram a própria vida? Seja por qualquer problema, seja financeiro, seja problema familiar. Nesse mundo falta equilíbrio. Por isso, meus amados, que é de suma importância que Cristo seja o centro da nossa vida. Que não vivamos nós para nós mesmos, mas que Cristo viva em nós. Que Ele seja o centro de tudo.
É lógico, nós somos humanos. E às vezes o problema vem e a gente fica, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Mas nós não podemos esquecer que Ele está o tempo todo ao nosso lado. Que Ele está conosco todos os dias. Em todos os momentos. Em todas as circunstâncias. E eu faço uma pergunta para os irmãos essa noite. Quem está no centro da sua vida? Quem está governando a sua vida? É você mesmo? Qual parte da sua vida você precisa deixar Cristo governar por você? Cristo está na periferia do meu coração ou Ele está no centro do meu coração? Ele está reinando na minha vida ou Ele só é lembrado de vez em quando bem me convém? Aonde Cristo reina, meus amados, há paz, há propósito, há direção, há ordem. Então, meus amados, Paulo, quando ele escreveu essa carta para a igreja de Colosso, ele estava dizendo, olha, Jesus ele é o centro de toda a criação. Tudo vem dele. Tudo é para Ele. Ele é o centro de toda a redenção. Não há redenção fora dele. É só Ele que nos reconcilia com Cristo. Com Deus, aliás. É só Jesus Cristo que nos reconcilia com Deus. Ele é o centro da igreja. E a liderança da igreja é dele. O governo está nas mãos dele. E ele deve ser o centro da sua vida. Tudo gira em torno de Cristo. Que você deixe Cristo governar a sua vida. Deixe Ele tomar as decisões por você. Deixa Ele te dirigir. Você vai ver os frutos que você vai colher. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. E bendito seja o nome do Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. No verso 21, Paulo diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quando Cristo é o centro da nossa vida, nenhuma acusação há sobre nós. O adversário não pode nos acusar. Ele não pode apontar o dedo para nós, porque nele está a reconciliação com Deus. Vamos estar de pé. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos glorificar o nome do Senhor. Deus.
Meus amados, esse mesmo Paulo, ele escreveu a Filipenses, a igreja de Filipe, falando assim, eu não vos canso de escrever as mesmas coisas. Às vezes eu falo assim, pastor, mas eu já sei de tudo isso. Mas a palavra do Senhor fala que nós não devemos nos cansar de dizer as mesmas coisas, porque isso é importante para nós, para que nós não venhamos esquecer de quem realmente nós somos e de quem realmente o Deus que nós servimos Ele é. Nós não somos nada, mas o nosso Deus é tudo que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, graças nós te damos, Senhor. E nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor reina em nós, Senhor. Seja o centro das nossas vidas, Senhor Deus. Senhor, que todas as nossas decisões, o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso deitar, esteja nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor seja o centro de toda a nossa vida, Senhor. Que tudo aquilo que nós venhamos fazer, o Teu Espírito Santo nos dirija. Senhor, continue sendo o centro dessa igreja, Senhor. Que o Teu governo, Senhor meu Deus, permaneça estabelecido nesta igreja, Senhor. E que nós possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, sermos moldados pela Tua boa mão, Senhor. E que se for necessário, Senhor, o Senhor nos quebra, Senhor, como um vaso nas Tuas mãos, e nos faça de novo conforme bem parecer aos Teus olhos. Porque o que nós queremos, Senhor, é o que o Senhor nos molde. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor meu Deus, nos abençoe, Senhor, que a nossa caminhada e a nossa vida seja para louvor e honra e glória do Teu nome, Senhor. Pois em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a Tua igreja, Senhor, e sobre todos os Teus servos, Senhor meu Deus, que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar. Nosso culto está encerrado. Amanhã temos culto novamente às 18 horas. Convide, venha participar, venha adorar o nome desse Deus maravilhoso, que muito nós temos que agradecer ao nosso Deus. Deus abençoe os irmãos, bom domingo, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.